Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui corrigindo a prova da UniOeste 2019, sou professor de História, e aí agora vamos dar uma olhadinha nessa questão 31, vou te ajudar a fazer ela. Lembrando que a descrição, na descrição do vídeo tem essa questão, e se tu tiver alguma dúvida, tu também pode mandar aí nos comentários que eu te ajudo a resolver ou a tirar essa dúvida, beleza? Então o assunto dessa questão 31 da UniOeste é segregação racial e direitos civis nos Estados Unidos. Tem um baita texto aí introduzindo essa questão, mas vamos direto ao que interessa. Não que eu esteja aqui incentivando você a não ler o texto, é importante que você o leia. Mas a partir da análise da fonte acima, é correto fazer a seguinte afirmação em relação à segregação racial e direitos civis e aos direitos civis nos Estados Unidos. O que diz a letra A para nós? A letra A fala para nós sobre a KKK, Ku Klux Klan. Teve atuação restrita no sul dos Estados Unidos. Tudo bem, soubemos que o sul dos Estados Unidos é o lugar de maior atuação da Ku Klux Klan. Mas a gente tem aqui um probleminha que é sempre um detalhe importante a tu observar. Restrita é uma palavra que restringe muito, ou seja, não pode ter nenhuma atuação no norte. E isso aí já é um problema para as ciências humanas, porque não é assim que funciona. Nós não somos uma ciência tão exata que vai restringir a população de uma região, não a outra. Então, cuidado com essas palavras. A forte repressão à segregação racial fez com que se encerrassem as atividades dessa organização assim que foi promulgada a Lei dos Direitos Civis em 64. Será que a Ku Klux Klan ficou restrita ao sul e teve as suas atividades encerradas no fim dessa luta pelos direitos civis americanos? A resposta é não. Infelizmente, a gente ainda tem redutos da Ku Klux Klan atuando nos Estados Unidos e até mesmo fora dos Estados Unidos, perseguindo a população negra por lá. Então, essa questão aqui é errada, essa alternativa. Vamos ver o que diz a B. O confronto ocorrido em Charlottesville, em agosto de 2017. Vamos lá. O que foi esse conflito em 2017 em Charlottesville? A gente tem uma organização nos Estados Unidos chamada Alt-Right, que é Alternative Right. A ideia é uma alternativa à direita americana, é uma extrema direita americana que nesse episódio acabou atropelando pessoas, um automóvel acabou atropelando manifestantes, e também a gente teve outros episódios que denunciaram, que levaram a bandeira da supremacia branca nos Estados Unidos. E isso, alegando perseguições contra povos muçulmanos, contra judeus, contra negros, contra a população LGBT. Então a gente teve aí uma manifestação muito clara dessa alternative right lá em Charlottesville. Evidenciou as tensões presentes na sociedade americana em relação à intolerância e persistência de confrontos envolvendo supremacistas brancos pelo país. Então, alt-right associado a Charlottesville e supremacia branca, tá tudo certo nessa questão. Portanto, o gabarito vai ser essa letra B aqui. Mas vamos ver as outras. De repente tu marcou alguma das outras. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos foi marcada por morte, prisões e conflitos nas ruas. Perfeito. Tudo isso na tentativa de abolir a escravidão. Vamos lembrar uma coisa. A escravidão nos Estados Unidos não é o tema aqui desses conflitos. A escravidão nos Estados Unidos está associada com a guerra da secessão, que os americanos vão chamar de Civil War, a guerra civil americana, que vai ocorrer lá no século XIX, entre 1860 e 1865.
que é aquele processo da eleição do Abraham Lincoln, que vai acabar enviando para o Congresso dos Estados Unidos uma emenda constitucional que propõe a abolição da escravidão. E aí tem a Guerra Civil. O que é essa Guerra Civil? É aquela disputa entre o norte abolicionista e o sul escravista. E quem vence essa guerra é o norte, é o presidente Abraham Lincoln, que aí decreta o fim da escravidão americana. Então o problema aqui é que essa disputa toda não é por conta da abolição da escravidão, por isso que vai estar errado. Daí tem a letra D. O que diz para nós a letra D? Os Panteras Negras. Panteras Negras. Quem são os Panteras Negras? Os Panteras Negras é um grupo que se destacou nos Estados Unidos, sobretudo nos anos 1960, que incentivava uma reação violenta a outra reação violenta. Então a ideia é a seguinte: em caso de um branco atacar um negro, a gente ter uma violência estampada contra a população negra, seja em atos mais com a utilização da força, seja em atitudes racistas, o negro deveria reagir da mesma forma, ele deveria responder da mesma maneira, inclusive, se fosse o caso, com a utilização de violência. Os Panteras Negras tiveram várias lideranças, vários personagens associados a elas. Um deles é Malcolm X, ou Malcolm X. Malcolm X é um líder muçulmano negro americano, se converte ao islamismo e que vai ser uma das personalidades atribuídas aos Panteras Negras. Mas talvez o mais famoso dos Panteras Negras foi quando dois atletas americanos na Olimpíada do México em 1968, eles levantaram a mão com o pulso cerrado, usando uma luva preta, fazendo um gesto em homenagem à luta dos Panteras Negras. Eles acabaram perdendo as suas medalhas justamente por conta desse ato, por não combinar com o espírito olímpico, que é um espírito de integração entre os povos. Então, Panteras Negras, eles aqui vão ter a sua bandeira principal, a ideia da violência para combater a violência. É bem diferente do que vai propor o Martin Luther King com ideias pacifistas nessa mesma época. Mas vamos ver o que diz ali. Os Panteras Negras lutavam pela garantia dos direitos civis aos negros. Tem tudo certo. Eles visavam principalmente a defesa contra a violência policial, tá? Fazem isto de forma pacífica. Aqui é que está o problema. O que garantiu que não fossem perseguidos pelo governo norte-americano. Então, o problema está falar que eles não são que eles são pacíficos, eles não eram pacíficos. Letra E. O que diz a letra E? Atualmente não existem escolas, espaços públicos e bairros segregacionistas. Aqui confesso para ti que eu fico meio em dúvida se não tem bairro segregacionista nos Estados Unidos. Pode ser que não tenha por conta da cor, mas aí tem por conta da questão social. Pobreza vai estar associada, assim como no Brasil, também é uma questão racial. Mas isso aí a gente pode discutir, dava para a gente brigar aí por essa questão. Mas o problema tu vai ver que vai continuar. Todavia, restam algumas ações que contestam certas etnias, religiões e opções sexuais, a partir de pressões por mudanças legais, sem conflitos e agressões. Então, sem conflitos. E a gente vê nos últimos anos que aqui é que está o problema, porque a gente teve vários conflitos, Charlottesville é um deles, mas a gente teve vários outros, demonstrando que essa questão ainda não foi completamente resolvida, ainda mais com vários protestos, com imagens de policiais dando tratamentos diferentes para negros e para brancos lá nos Estados Unidos. Muito bem, então essa é uma questão bem interessante, né? E que o gabarito dela vai ser a letra B, beleza? Ficou com alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu te ajudo. No mais, muito obrigado aí pela audiência, por estar acompanhando meus vídeos. Valeu, grande abraço!